essa para a gente encerrar. Vou comentar essa que eu devia ter dado e não dei. Essa obra. Vocês colocaram como referencial. Por quê? São três formas de expressar o mesmo objeto. Ó, atenção, quem mais fez essa obra? Vocês. Deixa eu só explicar para a turma o que é essa obra. É uma obra do Kossuth. Ele botou uma cadeira, uma fotografia de uma cadeira e uma definição de dicionário de uma cadeira. Esse é o trabalho dele. A definição seria metalinguagem. A gente pensou, porque assim, a cadeira, ela está fazendo o papel de cadeira, são nas três formas de expressão. Aham. Então, ela mantém a sua questão científica, né? Ela continua sendo cadeira, continua sendo referencial de cadeira. Aham. Embora seja uma forma de falar, de repente o canal que ele utilizou para falar da cadeira é diferente, mas não fala, ela é uma cadeira. Se a gente for pensar, como é que vocês classificaram antes de eu... Por quê? Porque ele tem... Vocês estão colocando como referencial. Porque ele está mostrando ali uma cadeira que é real e as duas representações, né? Quer dizer, ele está discutindo os conceitos dessa cadeira. O conceito de... Mas são três, né? Aham. Então... É uma ideia de cadeira, mas você tem... Uma cadeira real e uma representação dela. Como é que é? Não existe Kant, não existe a coisa em si, né? É por aí, né? A gente vive no mundo das representações, não é? Não é isso? Né? Dos conceitos, das representações. Ele aqui tem um diálogo, porque se a gente fala, isso não é um cachimbo, né? Isso não é uma cadeira, é uma representação, né? Isto é uma cadeira, porque ele se apropriou como o Duchamp se apropriou do mictório, né? Ele, na verdade, dialoga com as duas obras que a gente tinha visto, né? Mas a colega já tinha resolvido esse assunto. Isto era uma cadeira, simplesmente, ou era... Enquanto estava no mundo, na hora que ele entra ali na universidade, ele vira objeto também dessa representação. O que é isso? Será que eu tenho acesso à coisa em si? Ele lembrou do Kant, aí é bem interessante. Então, ele também é uma obra que, a partir da referência cadeira real, ele começa a discutir a questão do signo, da representação. É uma obra que discute o que é linguagem, esse mundo das representações. Então, eu vou colocar ali no código, tá certo? A referencial, ele parte daqui, mas ele relativiza isso aqui. A gente ficou uma carência aqui, e eu quero então analisar, porque ninguém analisou essa obra, eu tinha perguntado. Eu vou falar mais uma obra radical da arte contemporânea e a gente encerra a aula. É essa obra aqui, que é Campo Relampejante, do Walter de Maria. Como é que vocês classificariam? Agora todo mundo, porque essa obra não foi apresentada. Referencial. Por quê? São arte e realidade, né? Eu veria de outra forma. Diga. Uma coisa é um raio caindo naturalmente, né? Uma coisa é ele fazendo com que o raio se tornasse como eu posso dizer, uma fonte da pessoa ir para lá para ver um raio, entendeu? É como se fosse um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo de raio. Ele não teria como criar, porque é um fenômeno. Olha, nós vamos encerrar com essa obra e ela é muito interessante. Olha como o que cada um está colocando. É referencial, foi a primeira colocação. Porque é um raio. Mas... É um fenômeno, então ele não pode criar um raio. Ele mas pode ele... possibilitar que olhe o raio mais de perto, ou venha melhor. Mas ele usou alguma coisa para o raio chegar nesse lugar.
O que ele fez é mais ou menos o que o cientista faz para fazer uma análise. Ele montou um laboratório, praticamente, para ele poderia ser utilizado para apreciação estética, mas poderia ser para cientistas analisarem a incidência do raio, estudarem o raio, porque o raio caía ali. A mesma coisa que o cientista faz é simular a realidade, fazer uma representação da realidade, né, no seu laboratório para analisar. Só que ele botou aquilo lá só para o público olhar. Então, olha que interessante, tem uma relação aqui com o receptor. Aliás, super tradicional. Concordam? Embora ele tenha feito uma obra radicalmente assim, inovadora, ele preservou o lugar do público mais tradicional, que é sentar e contemplar. Né? Ele dialogou com a tradição ocidental, que desde o Renascimento até o impressionismo buscou uma representação fiel da realidade, fazendo realmente o raio, quer dizer, você diz, ali era um fenômeno, né? Ele não podia recriar. Ele tem quase... Essa coisa que você fala ali é um fenômeno, ele não poderia recriar. Eu poderia dizer que essa obra, a ênfase aí na função emotiva, no sentido, eu crio o raio. É mais do que um artista, é quase o Thor, Deus da... Concordam? Deus dos raios. Hã? Concorda? Ele manipulou a natureza para o raio acontecer ali. Mas a gente só teria essa visão dessas outras funções se estivesse lá sentado na cadeira, porque vendo só essa foto... Não, mas eu expliquei que ele chegou lá e que tinha uma cadeirinha, um lugar para as pessoas verem. Então, ele super... É engraçado que eu só quero fechar com essa obra porque ela, ao mesmo tempo que é uma grande ruptura, a boa parte do que ela rompe é intensificando os padrões da tradição. Ele intensifica o artista como criador, que ele está até manipulando a natureza, controlando a natureza. Ele intensifica a posição do público como espectador e ele contempla, de uma forma quase absoluta, o interesse de representação da realidade, porque ele realmente faz ela acontecer ali para ser apreciado. Concordam comigo? Hã? Vou encerrar com ela aqui. Aí, com certeza, está envolvendo aí canais, que são os metais enterrados, e essa discussão final do conceito de arte. Dei umas obras muito difíceis para vocês analisarem e muito obrigada. Foi muito legal. Com essas 3 categorias, muito bem a Feigelström explicou, que daria para analisar praticamente toda a tradição artística do Renascimento ao século XIX, a arte grega. Mas é meio difícil usar esses padrões para analisar essa obra. Aí eu vou dizer naturalista, é idealista, é expressionista, fica mais difícil. Por quê? A gente discutiu um pouco na aula passada a importância dessa obra. Vamos começar a usar o Jacobson. O que o Duchamp, que é o artista que fez essa obra, selecionou para fazer essa obra? Um mictório. Como ele combinou? Então, a gente está analisando a estrutura poética, o que o artista selecionou e o que o artista combinou, para depois a gente ver nas funções. Certo? Estão entendendo como é que a gente está fazendo? Então, a gente vai sempre começar perguntando o que o artista selecionou e como ele combinou. Ele selecionou um mictório comum desses industrializados, que pode ser encontrado em qualquer lugar. E com o que ele combinou isso? Ele assinou e datou como se fosse uma obra de arte, da mesma maneira como se assinar e data uma obra de arte, e mandou para a galeria, mandou para uma exposição. Certo? Tá. Então, quanto à estratégia desse artista, qual função que está em evidência? A estratégia que ele usou, a estratégia poética. Qual a função que está em evidência quando ele pega um mictório? Hã? Ele descontextualiza. Sim, mas o que ele selecionou? Ao invés dele fazer óleo, a fática, por quê? Ele muda o canal. O canal. Ele usou um canal que nunca tinha sido usado antes na história da arte. De 1500 até o século XIX, 1900, tudo era óleo sobre tela,
aquarela sobre papel, os materiais, os suportes e materiais ficaram consagrados. Esses são os materiais da arte. Como se para ser arte tivesse que ter aqueles materiais somente. Sendo que cada um foi inventado numa época, né? A tela foi inventada no Renascimento, a gente tem toda uma produção artística anterior, onde ainda não havia se inventado a tela. É uma tecnologia, né? É um suporte. Então, a estratégia do Duchamp é pegar um material nunca utilizado. Então, ele choca. Tudo mais que você pode analisar sobre essa obra é a partir desta escolha, da seleção desse material. Concordam? Então, ela é uma função primordial nessa obra. No entanto, como a gente viu na aula passada, e vamos recapitular bem rápido, eu posso analisar essa obra dialogando com tudo mais, né? Hã? Ele enfatiza a função fática. Mas eu já tive outra percepção, porque todo mundo que vê chegar numa galeria, encontrar um mictório, vai perguntar, isso é arte? Aí isso seria a função metalinguística? Então nós vamos fazer exatamente esse percurso. Vou fazer este percurso aqui, exatamente para chegar aqui. Vamos fazer juntos? Quer dizer, a estratégia poética dele é fática, mas no final das contas, aquilo que torna mais importante nessa obra é colocar em crise o conceito tradicional de arte e fazer todo mundo pensar o que é arte. E é por isso que essa obra é importante até hoje. Toda vez que se questiona a arte, fala, lembra do Duchamp? Né? Não é pela destreza, não é nada disso existe. Vamos ver lá, como é que ele discute o que é arte. Você está certíssima. Essa obra ela é importante até hoje não por ser um mictório, mas por ter colocado em crise o conceito de arte. Parabéns! Mas vamos ver ponto a ponto como ele questiona. Relação arte-autoria. Foi ele que fez? Mas ele assinou. Assinou com o nome dele? Não, usou um pseudônimo. Então, ele quebra aí a ideia de arte como aquilo que o artista faz. Não, dele é só a ideia de botar isso. Mas não foi ele que fez. Então, ele rompeu com a relação tradicional de autoria. Referente. Ele está representando um vaso sanitário, um mictório? Não, ele está apresentando. Tirou do seu contexto cotidiano e botou lá a pura realidade, o objeto. Isso se chama ready-made na história da arte, que significa já feito. É o primeiro cara que pega efetivamente uma coisa da realidade e coloca, contextualiza ela ali como arte. Então, ele quebrou a ideia de arte como representação. Ele apresenta, ele não representa. Ele se apropria, ele não representa. Receptor. A postura tradicional da arte era você andar no museu contemplando cada obra. Eu faço questão sempre de frisar que eu não acho que a postura contemplativa ela não é interativa. A contemplação é uma interação. As obras te emocionam, outras te instigam a pensar. Então, mas a postura, no caso dele, causou um mega estranhamento. As pessoas, na verdade, falaram, pô, isso, o que é isso? Será que esse artista está zombando de mim? Não é? Então, ele coloca realmente em crise. E o que esse receptor pergunta? Isso é arte? Então, ele chega aqui no código e, no final das contas, a importância dessa obra é a função metalinguística, tá bom? Bom, então vamos realmente analisar, rever, comentar melhor as imagens da aula passada. Essas que já estão repetidas não vão ser necessárias. É nesse momento que eu gostaria que focalizasse bem aí os alunos. Essa imagem, vocês analisaram, né, na semana passada. Quem quer comentar a obra? Ah, essa vocês não fizeram na aula passada? Ah, não. Mas não foi debatido? Pois vamos debater agora. Então, o que está representado ali? Agora cada um vai falar e eles vão realmente filmar cada um de vocês, tá? Então, quem quer
comentar essa obra. Que função, que a artista, que é a Maureen Bizilhar, selecionou? Não, são pessoas diferentes. É interessante o que ela está falando. Aí ela falou, é a mesma pessoa. Eu falei, não, são pessoas diferentes. Ah, é diferente, mas parece ser a mesma pessoa. Mas o que ela selecionou? A figura... Personagem ou uma pessoa? Uma figura da cultura nordestina brasileira, né? O que ela selecionou? Como é que ela combinou isso? Como é que está estruturada essa fotografia? A mesma indumentária com pequenas variações, com a mesma função, que é a roupa do vaqueiro. O que mais que vocês observam? Como é que é essa expressão facial? De cansaço, uma face castigada, mas também muito altiva. Por quê? Em que posição vocês acham que estava a fotógrafa na hora que fez essas fotos? Ela estava assim, fotografando? Ela estava assim? Ou ela estava assim, fotografando? De baixo para cima. Então, ao mesmo tempo, eles estão de frente, olhando para você, mas tem uma postura bastante altiva. Ok. O interesse dela qual é? O que vocês acham com essas fotos? Qual a função que está em evidência nessa... Referencial. Por quê? Explica. Vamos ouvir cada um. Uma realidade, quer mostrar esse tipo. Não é isso? Então, com certeza, a fotografia, por princípio, é uma máquina de referencialidade, é uma máquina de registro da realidade. É lógico que tem fotógrafos que podem fazer fotografias absolutamente abstratas, mas, a princípio, a fotografia se destina ao registro da realidade. E aqui ela se dispôs a esse registro. Porém, então, a gente pode achar que a função que está em evidência é a referencial. Mas tem outros aspectos interessantes, como ela disse. É o mesmo tipo, com a mesma variação, ela achou que era a mesma pessoa, com posturas diferentes. Tem também aí um padrão, concordam? Não é isso? Todas as figuras foram fotografadas de frente, de baixo para cima, dando esse, né? Com o mesmo fundo azul, né? E ela, então, registrando aquilo, mesmo cenário, que é a parede azul. Então, ela cria um padrão também muito forte, que teria ligado aí à função metalinguística, que é a ideia de pegar aquilo que tem de persistente numa cultura, que é o princípio da antropologia. Né? A história estuda muito a mudança, mas aí é como se ela quisesse pegar um padrão cultural que está aí por séculos, permanente na cultura nordestina. Né? Tem essa relação conativa, porque ele está olhando para você assim um pouco de cima e desconfiado. Concordam? A pessoa pode dizer também que tem uma função emotiva, porque você sente o cansaço, enfim, né? As outras funções. Mas o objetivo aí é a função referencial. Essa nós analisamos também. Alguém quer comentar? Quem analisou essa? O que a artista, vamos ver a estratégia poética, o que ela selecionou e como ela combinou. O que ela selecionou? Que material, que elemento? Ovos. Como ela combinou isso? Espalhados pelo chão para a pessoa passar. Né? Qual a função que estava em evidência? Quem quer comentar? Metalinguística, por quê? Porque ela trabalha com ditados populares. É a mesma coisa na segunda foto.
Uhum. Né? E ela trabalha com o ditado de visão de ótica, ela mexe com esse pensamento, trazendo o ditado para a arte, fazendo pensar de uma outra forma. Nessas dimensões da linguagem, nessas duas possibilidades, denotativa e conotativa. O nome da obra é Entre Vidas. Pensando nesse nome, como é que a gente pode também analisar essa obra? É o nome Entre Vidas, né? Alguém quer comentar esse nome? Andando entre vidas. Né? Quando a gente fala pisando em ovos, essa expressão de que, meu Deus, é uma situação... Fiquei pisando em ovos. Quando é que a gente usa essa expressão? Quando é uma situação muito o quê? Delicada, que você tem que tratá-la com muito cuidado. Então, ela ao mesmo tempo, ela reverte pelo nome, né? Entre vidas, você tem que estar pisando em ovos. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela não pode pisar nos ovos, é porque ela tem que ficar pisando em ovos, porque está andando entre vidas, né? No contexto de 1967, do grupo de artistas que ela trabalhava e tudo, pode-se também pensar relações com o período da ditadura militar, entre outras coisas. Para a gente recapitular as coisas que nós vimos na aula passada, foi essa obra do Cildo Meirelles. O que ele selecionou para fazer essa obra? Garrafas de Coca-Cola, né? Então, de novo, como no caso da Gillette, é essa seleção que dá sentido a essa obra. Quem sabe descrever aí? Quem lembra da discussão? Como é que ele combinou? Ele selecionou garrafas de Coca-Cola e o que ele fez? Ele escreveu mensagens, imprimiu com a mesma cor branca, né? Aqui é bom que tem uma garrafa, a gente vê que não dá para ver nada, né? Ele selecionou a Coca-Cola, imprimiu mensagens nela. Como as garrafas eram retornáveis, a própria Coca-Cola recolhia essas garrafas, enchia de Coca-Cola e mandava de novo para o mercado, né? E o que ele escrevia? Nessa primeira está lá escrito Yanks Go Home, que era um protesto muito comum contra o imperialismo americano na época da ditadura, etc. No outro ali, ele fez várias mensagens. Ele colocou uma receita ali de coquetel Molotov, e a terceira não dá para ler porque ela está vazia, que era por isso que funcionava, porque as pessoas não viam, né? Como é que vocês acham que foi a autoria dessa obra no período da ditadura? Clandestina, anônima, né? Porque era muito perigoso fazer. A outra estratégia que ele fazia era essa, fazia os carimbos e carimbava a mensagem nas notas e as notas circulavam, por isso que ele chama de inserções em circuitos ideológicos. Nessa aqui ele escreveu, quem matou Herzog? Vocês sabem quem é Herzog? Jornalista que foi assassinado, torturado e assassinado no período da ditadura. Eu procurando essa imagem para colocar aqui no PowerPoint, achei já uma escrito assim, quem matou Amarildo? Alguém, seguindo essa estratégia do Cildo Meirelles, atualizou essa obra para uma questão contemporânea. Então, isso é muito interessante. Então, ao mesmo tempo que é fática, essa obra ela é também o quê? Extremamente o quê? Qual outra função? Conativa. Essa relação com o público, esse circuito, né, de trocas de informação e podendo o público acrescentar e tudo. Quanto à autoria, era uma autoria clandestina, muito, né, a relação com a realidade do período aí da ditadura. É muito interessante a gente pensar, né, que eu comentei com vocês, essa obra está nos museus de arte, mas será que essa obra poderia estar no Museu de História Brasileira? Por quê? Porque ela faz referência... Vamos ouvir cada um. Porque ela faz referência a uma época, né? Uma era, que foi essa época da ditadura. Mais do que referência, ela tem em comum alguma coisa com aquele trabalho da Marina Abramovic. Ela é efetivamente uma ação. O fato de poder ter hoje aqui
alguém usar e colocar quem matou Amarildo, porque, na verdade, essa obra é quase uma estratégia de guerrilha. Ela é uma ação política efetiva, um fato que aconteceu. Concordam? Na maneira como ela circula e tudo. Então, ela é tanto um registro do pensamento artístico dessa época, o importante é que ela não pode ser esquecida, que ela tem que ser guardada, tanto como experimentação artística, como um gesto, uma ação política corajosa desse artista. Concordam? Né?